Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e no interior, agora no sistema digital, definitivamente, né? 100% japonês, por isso que é o melhor. Bom dia para você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco, você do interior também, você de Mujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácio de Castro, Santa Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8 SBT. Nos demais municípios acrianos, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, TV fechada, ou pela internet, através do portal riobranco.net, o portal oficial da sua TV Rio Branco. Em 2019, o jornal O Rio Branco vai completar 50 anos, a TV Rio Branco 30 anos, e o portal riobranco.net, a mais jovem empresa do grupo, vai completar 15 anos. São 3 empresas juntas para deixá-lo cada vez mais bem informado sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. No caso aqui do nosso programa, sobre o que acontece com a política, a nossa política, né? Isso mesmo. Eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com o pré-candidato ao governo do Acre pelo Avante, o antigo PT do B. Ele é professor universitário e também do Colégio José Rodrigues Leis, a antiga Ética. É o David Hall. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom. Como é que um filósofo cria gosto pela política partidária? Então, Filósofo e professor? É verdade. Na verdade, quando você forma-se em filosofia, normalmente, automaticamente é professor também, né? No caso, eu fiz os 2 processos. Eu fiz filosofia bacharelado, 4 anos, e ao final do curso eu comecei a ter um gosto pela educação. E aí eu fiz mais 4 anos de filosofia licenciatura. Tá, você tem as 2 então. Que Isso. bom, né? Político, nós todos somos políticos. Aristóteles já dizia que o homem é um animal político por natureza, né? Porque está em nós a necessidade de nos relacionarmos uns com os outros. É verdade. Pode não ser política partidária, mas é política. É política. E nessas relações, existem relações de poder também, né? Inclusive na relação de um namorado com a namorada, ou de um filho com o pai, existem relações de poder. Patrão, né? Empregado patrão, é verdade, você tem razão. Na verdade, sinceramente, eu não gostaria de ser necessário lançar essa candidatura. Eu gostaria que as outras candidaturas que estão postas pudessem discutir ideias, projetos para beneficiar a população e não a si mesmo. Mas, infelizmente, não é isso que a gente percebe. De modo que nós, do Avante, não poderíamos nos furtar da responsabilidade de dar uma contribuição para o Estado do Acre. Então, é nesse sentido que essa candidatura se apresenta. Você é acriano de Rio Branco? Sou acriano de Rio Branco. Você tem quantos anos? Estou com 30 anos de idade. 30 anos de idade. Muito bem. E como é que surgiu, então, essa pré-candidatura? Ela surgiu da necessidade de se discutir propostas no mérito, de não fazer a crítica pela crítica, ou ser simplesmente oposição por oposição ou situação por situação, né? O que a gente vê nos 2 campos de batalha, digamos assim, é uma candidatura que está posta que só sabe fazer críticas, mas não apresenta um projeto. E a outra que não tem a capacidade de fazer a autocrítica, não consegue avaliar os erros, acha que ao longo desses 20 anos só houve acertos. O PT do B, agora Avante, é assumidamente um partido de esquerda ou de centro? Ideologicamente, pelas nossas raízes, ele se posiciona como sendo um partido centro-esquerda, sobretudo no aspecto progressista. No entanto, eu pessoalmente, eu quero fugir desses rótulos, eu quero estar para além da esquerda e da direita, não com um sentimento soberbo, mas no sentido que a gente precisa absorver as contribuições de ambas as perspectivas e tentar pensar para além dessa dicotomia. O problema está aí, David. Você sabe muito bem, embora você esteja agora entrando na política, você já acompanha a política há muito tempo. Eu acho que participa também diretamente há muito tempo. Temos aí um governo que foi construído pela esquerda e que se sucedeu à direita. Só que a esquerda, para chegar ao poder, precisa de outros partidos de centro-esquerda e até de direita também, e vice-versa.
Como conquistar o governo do Acre sem contar com outras forças de esquerda e até mesmo de direita ou de centro? É aí que a gente se sente privilegiado, porque uma vez que nós não estamos nem na direita e nem na esquerda, fica muito mais fácil conseguir dialogar tanto com a esquerda quanto com a direita. A gente tem que dialogar em torno de ideias, em torno de propostas, não em torno daquele toma lá da cá, como vem acontecendo. Essa política, ela já se mostrou perversa e ela precisa acabar. E é contra isso que a gente está lutando. Só que, para você construir uma candidatura, mesmo sendo no seu estilo, que você disse que não vai declarar guerra contra ninguém, eu acho legal isso também, mas você precisa questionar, você precisa criticar alguma coisa. E aí, como criticar alguém que já estava no poder ou que pretende também chegar? Como que você vai conseguir conquistar apoios se você, no discurso, vai combatê-los também? Então, a composição de governo, nessa lógica perversa do poder, ela tem seguido o seguinte mecanismo, né? Chama-se os partidos que fazem parte da base e fatia-se o Estado. As secretarias, elas são distribuídas para os partidos políticos e isso já se mostrou muito perverso. A gente sente as implicações disso quando se tem um gestor que ele não está lá por competência, porque tem capacidade técnica para estar lá. É por uma questão meramente política. A gente vai fazer diferente. A gente acredita que as secretarias, elas devem ser ocupadas por pessoas profissionais de carreira, pessoas capacitadas, técnicas. E a gente não é que a gente não vai governar com os partidos, a gente vai governar com os partidos políticos, mas com os melhores quadros de todos os partidos políticos. Infelizmente, esses melhores quadros, eles estão no banco de reserva. Nós vamos trazer ele para entrar em time, para a gente fazer bonito. Eu acho legal a sua proposta. Só que, infelizmente, na maioria dos casos, os melhores técnicos são aqueles que têm os melhores ou os maiores padrinhos. Você sabe disso. Como romper com tudo isso? Então, eu acredito, ou quero acreditar, que nessas eleições de 2018 não serão as superestruturas que vai ganhar as eleições. Não serão os marqueteiros, o dinheiro, o tempo de televisão, mas vai ser a incomensurável vontade dos acrianos de querer mudar, mas mudar com sabedoria, mudar com convicção. Há de se fazer uma mudança nessas eleições e quem vai ditar o resultado final não serão as pesquisas, mas serão os acrianos. Tá. O problema é que quando você começa a construir uma candidatura, muita gente combateu, num passado recente, o chamado bipartidarismo. E de lá para cá ficou muito difícil você chegar a algum lugar sem as tradicionais composições. Mesmo sendo um partido de centro-esquerda, como você fala que é o Avante, o antigo PT do B, fica muito difícil você viabilizar o nome apenas com pessoas devidamente comprometidas com o bem-estar social da coletividade. E aí você acaba minando, você acaba contaminando um projeto que tinha tudo para dar certo. Acho possível, mas porém muito difícil você conseguir chegar ao poder sem apoio daqueles que acham que deve se servir e não servir. Esse que é o grande problema, né? A gente precisa entender a política como uma prestação de serviço. Compreender a política como uma carreira profissional tem nos colocado nesse abismo no qual nós nos encontramos. E daí a necessidade de a gente precisar repensar a política. Mas a gente repensa a política a partir da ressignificação dos nossos valores. A gente precisa rever os nossos valores porque, na verdade, os nossos representantes são uma extensão de nós representados. Se eles são perversos é porque nós estamos passando por esse momento de perversidade. Então nós precisamos nos refazer. Pessoas virtuosas,
elas criam instituições virtuosas. E pessoas viciadas, elas criam instituições viciadas. Então, eu acredito que tenho práticas virtuosas e acredito que posso contagiar, contaminar as pessoas ao meu redor com essas práticas virtuosas. Aliás, você explorou esse lado aí na sexta-feira, quando participou do programa da Tribuna Livre, aqui com o Narciso, o Osmir e o Astério Moreira, né? Você gostou da participação no programa? Eu gostei da participação. Na verdade, eu estava com receio, porque o que as más línguas dizem é que eles são caciques velhos, que iam querer... Dois ex-deputados federais, um ex-deputado estadual. Mas eu acho que existem mais coisas do que nos unem do que nos separam. Legal, que bom. Você não definiu ainda quem será teu vice? Não, nós ainda estamos estudando qual é o quadro que está em maior sintonia para a gente poder levar essa nossa mensagem aos 4 cantos do Acre. O partido pretende lançar também candidato ao Senado? Não, nós não teremos candidatura ao Senado, porque iremos apoiar as candidaturas do Minoro e do Sanderson Moura, porque acreditamos que eles representam de fato a renovação na esfera do Senado. E automaticamente você obterá apoio dos dois? Não necessariamente. É um apoio incondicional, coisa que a gente não vê os outros partidos ou os outros candidatos fazendo. Eles já têm os seus candidatos ao governo, mas a despeito disso, nós o apoiaremos incondicionalmente. Qual é a impressão que você tem dos dois principais candidatos no momento? O Gladson Cameli, pela oposição, e o Marcos Alexandre, pela situação? Bom, as pessoas comuns, elas falam sobre coisas. As pessoas inteligentes, elas falam sobre ideias. E as pessoas medíocres, elas falam sobre pessoas. Eu não falarei sobre as pessoas, Gladson e Marcos, mas falarei sobre o que elas representam, o projeto que elas representam, e elas representam um projeto já carcomido, viciado, uma disputa de 2 oligarquias que possuem pontos comuns, mas que divergem em alguns aspectos. Eu quero romper com esse paradigma, eu quero romper com essa polarização. Só que o Marcos Alexandre disse que representa o que está dando certo. E o Gladson Cameli disse que representa o novo, que vai combater tudo que está. E aí, como é que fica? São rostos novos, mas com práticas velhas. Eles não representam renovação efetivamente, porque eles não estão sozinhos, né? Existe toda uma classe de políticos que está em torno deles. Eles já estão completamente comprometidos. Qualquer um desses candidatos que ganharem continuará fatiando o Estado, continuará com excessivo número de assessores, cargos comissionários. Então, é muito difícil vislumbrar qualquer possibilidade de mudança por parte dessas candidaturas que estão postas. Tá, mas só voltando ao passado, já que você voltou a tocar no assunto. Montar uma equipe de governo bem filtrada, bem purificada, sem necessariamente atender interesses políticos, não é uma utopia pensar nisso no momento? Eu acho que é um exercício que precisa começar a ser feito. Isso, infelizmente, ainda não foi feito, mas a gente tem que buscar a excelência no serviço público. A gente precisa vislumbrar uma possibilidade de saída dessa crise. E a gente precisa ir nessa direção, no sentido de escolher pessoas capacitadas. Essa politicagem, né? Nem política, politicagem foi o que nos trouxe até aqui. Porque o próprio nome diz, cargos políticos, cargos de indicação, cargos de confiança. Mas é para servir o povo, a população, e não interesses pessoais. A corrupção é uma decorrência de quando os interesses escusos, privados, se sobrepõem aos interesses públicos. Os interesses públicos, eles devem prevalecer, e não é isso que está acontecendo. Como é que está a chapa de pré-candidatos a deputado estadual e também federal pelo Avante? Nós temos uma chapa, no momento, de 6 pré-candidatos estaduais e 6 pré-candidatos federais que estão nos auxiliando no sentido de levar essa mensagem adiante. Mas não é um número muito reduzido para te oferecer uma mínima estrutura?
É um número relativamente pequeno, porém é um número que traz muita qualidade para o debate. Então, nesse momento, a gente está preocupado mais com a capacidade técnica e a qualidade que a gente vai levar para elevar o nível desse debate. Como é que a tua família está tratando da tua pré-candidatura? Eles estão animados, estão me dando todo o apoio, eu fico feliz. Inclusive, queria mandar um beijo para minha esposa, Raelen, que está assistindo esse programa. Eu fico feliz porque eles entenderam... Ela também é professora, não? Ela também é professora de biologia. Eles entenderam a necessidade que me foi concebida essa responsabilidade de poder tentar acabar com essa polarização. Tá. Há alguns anos isso aconteceu. Aliás, diante de tudo que está acontecendo de forma negativa, o David, com os partidos de esquerda, sem citar nomes aqui, não é um risco? Você assume esse risco de defender a bandeira da esquerda? Ou do centro-esquerda? Olha, eu e os meus amigos do Avante entendemos que nós não precisamos e não temos essa pretensão de querer falar aquilo que os eleitores querem ouvir, de querer agradar a todo mundo, né? Isso é uma pretensão. E como se eleger se você não tem um discurso para agradar a maioria? Eu quero É um dilema, hein? utilizar esse espaço para falar a verdade, falar o que precisa ser dito. E o que precisa ser dito? A gente precisa levar a mensagem de que nós, cidadãos, nós não somos só vítimas desse caos. Nós também somos responsáveis, mas também direto ou indiretamente, sim, somos a solução para isso. E a gente precisa assumir esse compromisso. E é por isso que você começa a sonhar. São os sonhos que nos movem, mas são sonhos factíveis, possíveis de serem realizados. Muito bem. Você acredita numa campanha alto nível, baseada em propostas, em ideias, em projetos, embora eu não acredite muito em projeto? Ou, mais uma vez, na sua opinião, vai ter baixaria? Eu almejo isso, eu desejo isso, mas nós não sabemos o que nos aguarda. Se por acaso você for atacado, como vai ser a reação? De minha parte, eu discutirei no campo das ideias. Então, eu farei as críticas que são pertinentes e necessárias para serem feitas, mas também reconhecerei os acertos que foram feitos. Já conversei com alguns pré-candidatos, eles afirmam o seguinte, alguns: vou fazer a campanha baseada em ideias, agora se eu for atacado é aquela história, bateu, levou. Então, só precisa dar o pontapé inicial para a baixaria começar. A gente do Avante não pensa dessa forma. Eles podem atacar, eles podem mentir, mas a gente vai fazer a nossa campanha com base na verdade, né? Para toda mentira que por acaso surgir, nós mostraremos a face da verdade. O Franklin Albuquerque ainda é o presidente do partido? Ele ainda é o presidente, mas em razão da sua impossibilidade de estar presente, ele deixou a presidência inteiramente comigo. Então você é o presidente. E como é que está o partido no interior? Você tem visitado algumas cidades do interior? No interior, a gente está com um projeto de começar a fazer essas visitas a partir do meu licenciamento, né? Até o dia 7, eu ainda estou trabalhando em sala de aula, mas a partir disso a gente vai fazer uma visita bem intensiva em todos os municípios. Como é que os alunos estão recebendo essa notícia da sua pré-candidatura? Eles estão animados, eles estão gostando. De vez em quando eles fazem algum meme na internet, nas redes sociais, mas eles estão compreendendo que a gente está fazendo uma pré-campanha muito séria. Você acredita em pesquisas eleitorais? Olha, não é que eu não acredite, mas elas, nos últimos anos, têm sido bastante falhas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, a vitória da Hillary Clinton era dada como certa, né? E o Trump surpreendeu. Aqui em Rio Branco, também, nas eleições de 2016, né? O Carlos Gomes ficou até de fora do último debate,
justamente em razão dessa crença nas pesquisas. Eu acho que o Trump virou o jogo porque não teve medo de bater de frente. Às vezes o eleitorado gosta, viu? Muita gente não gosta de quem ataca, mas tem uns eleitores que gostam, vão para cima, gostam disso. Foi aí que ele encontrou o caminho para a vitória. Eu quero aqui agradecer o David Hall, professor, filósofo, pré-candidato ao governo do Acre pelo Avante. O David, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso você queira acrescentar algo, ainda há espaço. Eu só queria levar a mensagem para quem não está assistindo de que é possível mudar, a gente pode fazer diferente. Então, compete a nós, cidadãos, fazermos a revolução que nós queremos ver no nosso Estado, começando por nós mesmos, na mudança de atitude, na mudança de perspectiva. Vamos mudar o rumo desse Estado. Boa sorte. Obrigado. E obrigado pela entrevista. Igualmente. Beleza. Depois do intervalo, eu volto em 2 minutos. Até já.